Interlagos é o palco da grande final da NASCAR Brasil em 2025 e essa temporada foi marcada por uma nova era dentro da categoria brasileira, até pela chegada de 4 novas equipes. Como que os gestores dessa competição avaliam o 2025 e o que eles esperam no ano que vem? Eu bati um papo com Thiago Marques e Carlos Coll e você vai conferir agora. Estamos aqui com o Thiago Marques, CEO da NASCAR Brasil, e eu queria começar falando contigo, Thiago. Primeiro, um balanço sobre 2025, que é um ano talvez que entra naquele marco da história desde antes da NASCAR Brasil, porque tivemos aí as equipes, 4 equipes chegando com tudo, uma competição bastante acirrada, mas os outros detalhes, que balanço você faz de 2025? Eu acho que um ano super positivo, um ano de transição, um ano de novidades, um ano em que vieram os principais pilotos do Brasil, os pilotos mais competitivos, grandes marcas. Então, acho que foi um ano de crescimento, né? Talvez um ano de provação para a categoria, porque quando você muda uma categoria de monogestão para esse formato convencional de equipes, exige outras atividades, outras responsabilidades da parte da organização, que é a nossa parte da NASCAR. Então, acho que foi um ano super positivo, né? Agora na 9ª etapa, 3 pilotos na briga pelo campeonato, 2 equipes, as montadoras super equilibradas também, Ford e Chevrolet, ou seja, a gente conseguiu entregar um equipamento super equilibrado, um equipamento super resistente, que eu acho que isso é fundamental, tanto que os principais pilotos que estão na briga ali, os 5 primeiros, estão descartando pontos, ou seja, não tiveram quebras, evidentemente não se envolveram também em batidas ou até desclassificações que seriam passíveis de descarte. Então acho que foi um ano positivo. Eu termino o ano, tenho certeza que com o Carlos Coll também uma sensação de dever cumprido. Como gestor, as dores de cabeça, agora com as 4 equipes, você geria todos os casos até o ano passado, e agora muda um pouco. O volume, não de dor de cabeça, mas o seu telefone tocava mais antes ou agora, ou só realmente mudou quem está ligando? Acho que essa é a resposta. Talvez muda quem está ligando, mas são as 4 equipes envolvidas, são as principais equipes. Então, foi um projeto bem elaborado entre a categoria e as equipes que não deu dor de cabeça nenhuma. Legal. Realmente não posso me queixar de nenhuma delas. É um convívio muito bom entre as equipes, comigo, com a organização. O negócio flui já no primeiro ano, né? Flui sozinho. Eu lembro da oportunidade que a gente teve de conversar na 3ª etapa em Interlagos. Eu falei, até que foi muito difícil, foi muito complicado para a gente encaixar as peças nos devidos lugares, mas eu tenho certeza que daqui em diante, de Interlagos em diante, as coisas vão normalizar, tranquilizar, e não foi diferente. Então, de lá para cá, as coisas fluíram muito bem, não tivemos desclassificação técnica, não tivemos nada que conturbasse assim, muitos resultados. Então, os pilotos, na questão de talvez continuem me ligando ainda pela ligação, pela relação que eu tenho com eles de tantos anos, mas as equipes em si está muito fácil, está muito legal e muito cordial entre todos nós. Você falou a palavra transição. 2025 é um ano de transição. A gente já sabe de algumas das novidades para 2026. Eu queria que você relatasse, além daquelas que todo mundo já sabe, né? O calendário, que, pelo que eu vi, não vai repetir nenhuma praça. Eu acho que talvez é inédito dentro da história da categoria. Até com a oferta de novas praças, que é muito legal para o nosso automobilismo. Né? Mas o que promete 2026 para a NASCAR Brasil? A gente sempre buscou, que desde o princípio, o pensamento da categoria era evitar de repetir praças, né? A gente sempre priorizou fazer um calendário sem repetições. E nem todo ano a gente consegue pela falta de praças que o nosso automobilismo tinha até então. Mas esse ano volta Goiânia, volta Brasília, entra Chapecó,
entra Cuiabá. Cuiabá, só aí estamos falando de 4 praças. Pois é. Então, infelizmente, a gente acabou tendo que deixar praças legais tradicionais da NASCAR, como Londrina, como Campo Grande, fora, porque entraram 4 novas praças, 4 novos prefeituras envolvendo e colocando dinheiro, que a gente tem a nossa obrigação moral de incentivar quem está incentivando o autódromo, né? Então, o automobilismo, né? O esporte em si. Então, a gente priorizou essas praças, que tem essa infraestrutura super legal, e feliz por não repetir, né? Eu acho que isso é importante, porque você acaba não só legal pelo prazer do piloto de não ficar repetindo pista, que isso é uma coisa evidente para todos os pilotos, mas é muito bom para o patrocinador que faz as ativações. Novos lugares para explorar. Outros lugares. Então, a gente consegue explorar muito bem essa parte comercial, essa parte de ativação, justamente por isso, porque são pessoas novas a cada etapa, né? Então, as empresas agradecem muito esse formato. Novo carro, já apresentado, inclusive com a cobertura do motorsport.com na apresentação. E também, 2026 vai ser um ano também de transição até para uma outra novidade que quase que emula um pouco a NASCAR dos Estados Unidos, né? Nós temos a NASCAR dos Estados Unidos, para quem não sabe, a Cup Series, que é a categoria principal, a Xfinity Series, que agora vai mudar de nome, para O'Reilly Auto Parts Series, e também a Truck Series. A NASCAR Brasil vai ter também a sua Truck Series, podemos dizer assim, mas na verdade com outro nome, não é mesmo? A gente vai ter a Pickup Series, né? É uma categoria que vem aí para preencher um espaço desses campeonatos. O Brasil está muito forte hoje de campeonatos de tração dianteira. E é um pulo muito grande para quem quer chegar na NASCAR e para quem quer chegar na Stock Car. Acho que são as duas principais. Então a gente quer ter uma lacuna aí de uma categoria nova, que chama Pickup Series, categoria legal, mas com um calendário um pouco mais enxuto, voltado principalmente para 2027, ainda que em 2026 a gente já vai fazer ativações e algumas corridas no segundo semestre. Que legal. Mas é um projeto visando lá na frente, explorando esse mercado de picape, que é um mercado dominante no Brasil e no mundo, sim, né? Sim. É um mercado crescente, então a gente está apostando bastante nessa questão. E vamos ver, estamos ansiosos aí, né? Muita novidade, o ano que vem a entrada do carro novo, como você falou do Rise, que vocês participaram. E agora esse lançamento da picape um ano para frente, então tem muita coisa legal para acontecer, aproveitando esse embalo que vem sofrendo o automobilismo brasileiro, né? Novas pistas, categorias cheias, grids cheios, grandes marcas envolvidas, grandes ativações com as principais marcas do Brasil, as montadoras envolvidas nos projetos. Não estou falando só de NASCAR. Sim. Aí eu falo de truck, falo de Stock Car, eu falo de outras categorias. Então a gente quer aproveitar esse embalo positivo e entrar com essa categoria da picape também para... Os grandes nomes, os pilotos, no caso, basicamente devem voltar para o ano que vem. Qual o feedback que eles deram para você esse ano? Esse é um momento que a gente nem fala muito, porque está todo mundo na expectativa do campeonato, né? Sim. A maioria dos carros já estão fechados para o ano que vem, os nomes já estão certos, estão anunciando, a gente tem até um combinado aí de anunciando cada semana, né? Mas enfim, os pilotos atuais que já estão, tem 4 grandes nomes aí que vocês vão se surpreender, que em breve vão estar anunciando também para 2026. Uau, promessa de Thiago Marques, ele não foge. Geralmente eu não falho, né? Não falha, já. Então fique ligado, né? Obviamente no noticiário também do motorsport.com no decorrer das férias, né, da categoria. Então fique ligado, não perca as novidades, não perca a cobertura dessa final, né, dessa etapa final da NASCAR Brasil e também no noticiário no geral. Obrigado, Thiago. Obrigado, Eric. E eu estou aqui ao lado de Carlos Coll, mais uma vez, num fim de temporada em que a gente costuma fazer já um papo tradicional sobre o balanço da temporada, né? Você que tem ali como propriedade a Mais Brasil, que também tem a Copa Truck, se quiser também inclui nesse balanço o 2025 da Mais Brasil,
né, que tem também a NASCAR Brasil. O que você avalia? Foi um bom ano? Como é que está sendo? Então, um ótimo ano. É mais um ano de evolução das categorias, né? Principalmente da NASCAR Brasil, que é a mais nova, mais recente aquisição nossa e que está indo muito bem, nos deixa felizes, porque a gente vê os pilotos felizes, as equipes felizes, os patrocinadores felizes e a NASCAR americana também muito feliz com o trabalho que a gente fez em tão pouco tempo e nos impulsionando e nos entusiasmando a seguir essa rampa de crescimento. E aí a gente tem a questão do carro novo ano que vem na NASCAR Brasil, né? E também um calendário que até agora tem uma etapa ainda a ser definida, mas que não se repete em nenhuma praça, que é algo que hoje é realmente raro, né? Você sempre tem a volta, 2 ou 3 corridas dependendo da praça. Como que você prevê, né, no caso para a NASCAR Brasil, o 2026 da categoria aqui? Muito bom. A oportunidade de não repetir praças é nos dada com a inauguração do Autódromo de Cuiabá, de Chapecó, a reinauguração do Autódromo de Brasília e o retorno de Goiânia pós o MotoGP e a reforma consequente para a realização do MotoGP. Então isso nos permitiu fazer um bom calendário eclético, não vamos repetir nenhuma praça, nem Interlagos, né, que costumamos fazer 2. Então vai dar uma abrangência maior para o campeonato em termos de território e vai dar um atrativo especial para os fãs que vão poder assistir corridas em diversas praças e características diferentes de pistas. A gente observa muito a questão do mercado do automobilismo brasileiro e parece consenso que realmente vive um bom momento, uma onda muito legal de ter um interesse maior das empresas em querer apoiar o esporte a motor, né? Da sua visão, realmente isso acontece? E se tem como comparar com outras épocas do automobilismo, sei lá, nos anos 90, no começo dos anos 2000, se é algo parecido ou é algo diferente? Então vamos lá, vamos dividir em dois pilares essa questão do automobilismo. O que tem crescido muito são os regionais, principalmente as categorias de turismo de menor cilindrada, de menor potência. As principais categorias dos campeonatos brasileiros são os mesmos que sempre estiveram por aqui, excetuando-se a NASCAR, que é uma aparição nova nos últimos 3 anos e está nessa rampa de crescimento bem legal e interessante. A base é fundamental que cresça. É a base da pirâmide, é a formadora de pilotos para todas as categorias dos campeonatos brasileiros. Então eu diria que houve um grande crescimento em número dessas categorias e de pilotos, estão todos grids cheios, muito legal. E as categorias de campeonato brasileiro, as profissionais, sempre evoluindo nas suas entregas. E por isso cada vez mais atraindo os parceiros patrocinadores, na medida que demonstram mais capacidade de devolver cada real investido para esses parceiros patrocinadores. Então, realmente, o automobilismo brasileiro vive um bom momento. Inclusive o kart. O kart também está num momento ótimo, crescente. Recentemente, aí, o Campeonato Brasileiro, com muitos inscritos, um sucesso ótimo, né? Eu só, às vezes, me preocupo um pouco nas categorias regionais todas, se não tá um pouco de excesso e se não tem um pouco de bolha aí, né? Mas faz parte do processo. E se algum momento tiver, por questões econômicas do país ou qualquer outra coisa, o que acaba acontecendo, acabou acontecendo em outras épocas, pode vir a acontecer uma depuração um pouco desses grids. E eu também queria saber como é que anda, né, a relação entre a NASCAR aqui no Brasil, né, e também os americanos, que você já adiantou aqui que eles estão felizes. Eu acho que isso também é muito importante. E aí, pessoal, a gente aqui do Motorsport pôde constatar isso até nas declarações do comissário da NASCAR, Steve Phelps, e também do Chad Sigler, que Billy Mesh está aqui também com a gente, que é o diretor internacional da NASCAR, se realmente o público fã brasileiro da NASCAR ele pode começar a sonhar e realmente ter um incremento nesse relacionamento, chegando até, quem sabe, a ter uma prova aqui da NASCAR Cup Series Interlagos?
Como NASCAR Brasil, a gente recebe só ótimos feedbacks e, como eu já disse, um impulso para que a gente continue crescendo e ele sempre à disposição para nos ajudar no que for necessário. Então a gente prevê um futuro interessante para a categoria aqui no Brasil. Sobre a possibilidade de ter uma prova da Cup aqui, ela existe, não é tão fácil, mas as conversas foram iniciadas, existem interesses tanto da Prefeitura e do Governo de São Paulo de ter uma etapa aqui em Interlagos, como existe o interesse da NASCAR em analisar essa possibilidade. Tem muitas questões envolvidas, logística, calendário, etc., mas a sinalização é extremamente positiva de ambas as partes. Quando isso poderá se materializar, não sabemos. Tomara que em breve, né? A gente espera. Legal, muito obrigado ao Carlos Coll, CEO da Mais Brasil, que é realmente a empresa que gere grandes categorias, a Copa Truck. Como é que também... ia fechar, mas eu vou reabrir aqui a entrevista. E a Copa Truck também, como é que você avalia esse ano aqui de 2025? Muito bom, mais um degrau na escalada de sucesso dela. É uma categoria já muito bem consolidada, parceiros importantíssimos, né? Como a Iveco, Volkswagen, Mercedes-Benz, né? O grupo Randon Corp, Veloy Go, Petrobras, né? Que tem o name da categoria. Sim. Então, são todas empresas de grande porte, Esporte da Sorte, enfim, uma série de outros parceiros, fornecedores técnicos. Então, é uma categoria que está muito bem consolidada, atingiu um bom grau de profissionalismo, que é o que eu trabalhei junto com as equipes para implantar. Eu estou bastante feliz com o estágio atual da Copa Truck. Perfeito. Vamos continuar aqui no fim de semana aqui de Interlagos, a final da Copa Truck, final da NASCAR Brasil, e você acompanha todos os detalhes no motorsport.com. Obrigado.